E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um da Cruz. É isso aí. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no livro de Concórdia, Opa! que é um dos pilares, né, da teologia luterana. Isso. A gente recebeu uns trechos bem interessantes que você mandou pra gente. E vamos juntos desvendar esse documento histórico, Legal! que até hoje ecoa na fé luterana, né? Pois é. E o mais legal é que o livro de Concórdia não é só um livro, né? É. É tipo um baú do tesouro cheio de documentos Aham, que definem as bases da igreja luterana. exatamente. É como ter um mapa completo, né, da fé luterana. Sim. Desde o contexto histórico Aham. até os conceitos teológicos Aham. mais importantes. É. E já que você mandou pra gente esses trechos, Isso. a gente vai te guiar por essa jornada, Oh. entendendo não só o que o livro de Concórdia diz, Aham. mas também por que ele continua sendo tão importante nos dias de hoje. Verdade. E olha só, a gente já começa com uma curiosidade. Imagina a pressão de compilar esse livro. Lá no século XVI, com a reforma fervendo e a igreja luterana precisando se afirmar, em meio a tanta turbulência, né? Nossa, era tipo tentar organizar uma festa no meio de um furacão, né? Uma coisa é. E para entender a importância do livro de Concórdia, a gente precisa voltar no tempo, né? Sim, E entender o contexto em que ele surgiu. é verdade. A reforma protestante tinha acabado de chacoalhar tudo. E vários debates teológicos estavam rolando. Era tipo um jogo de perguntas e respostas, sabe? Sei. E o livro de Concórdia entra em cena para organizar tudo isso, para unificar os ensinamentos luteranos e responder às perguntas que estavam no ar. Tipo um manual de instruções, né? Para fé luterana. Mas ele não queria criar nada novo, né? Não, A ideia era solidificar o que já existia. exatamente. Eles usaram as escrituras como base para reafirmar as crenças da igreja Certo. e evitar que cada um interpretasse as coisas do seu jeito. E aí entram dois personagens importantes nessa história. Martinho Lutero e Philip Melanchthon. A dupla dinâmica da reforma. Um escrevendo, Oh. o outro organizando. Não. E no fim, bom, É. temos a Confissão de Augsburgo, a Apologia da Confissão de Augsburgo, Isso. os Artigos de Esmalcalde e os Catecismos Maior e Menor de Lutero, tudo reunido nesse compêndio poderoso. É impressionante como eles conseguiram reunir tanta coisa importante em um único livro, né? É. E lendo os trechos que você mandou, já dá para perceber um tema que se repete. A ênfase na salvação pela graça através da fé. É verdade. E isso mexe com a gente, né? Afinal, se a salvação é um presente de Deus, Sim. como o livro de Concórdia deixa claro, Hã? será que as nossas ações, as nossas boas obras, não servem para nada? Boa pergunta. E é aí que o livro de Concórdia se aprofunda, É. explicando que a salvação não é algo que a gente conquista. Ah. É um presente de Deus que recebemos pela fé. Mas isso não significa que as boas obras não tenham importância. Então, qual é o papel delas? Se a gente já é salvo pela graça, por que se preocupar em fazer o bem? O livro de Concórdia explica que as boas obras são como frutos da fé. Imagina uma árvore que dá frutos porque é saudável, Sim. porque recebe água e nutrientes. A fé é como essa árvore e as boas obras são os frutos que ela produz naturalmente quando é alimentada pela graça de Deus. Então, as boas obras não são a causa da salvação, mas a consequência dela. Isso. É como se a gente fizesse o bem não por obrigação, mas por gratidão a Deus. Exatamente. E tem um trecho no livro de Concórdia que coloca isso de uma forma linda. Ensina-se ademais que boas obras devem e têm de ser feitas não para que nelas se confie a fim de merecer graça, mas por amor de Deus e em seu louvor. É a gente demonstrando nosso amor e gratidão através das nossas ações. É como se a gente dissesse: obrigado, Deus, por esse presente incrível e por gratidão quero viver de um jeito que te agrade. É isso aí. Mas e aí, o que mais a gente encontra nesses trechos? Bom, além da salvação pela graça, o livro de Concórdia também se aprofunda em temas mais complexos, que geravam bastante debate na época, né? Questões como o livre-arbítrio, a natureza do pecado e os acabamentos. Lembro que um dos trechos falava sobre diferentes visões a respeito do livre-arbítrio. Uns diziam que o homem tem total liberdade para escolher Deus, outros argumentavam que a gente está meio que preso no pecado e precisa da graça divina para se libertar. E o livro de Concórdia entra nesse debate com a sabedoria de um juiz buscando um ponto de equilíbrio. Ele reconhece que a gente tem livre-arbítrio para tomar decisões na vida. Certo. Mas quando se trata da salvação, a iniciativa é de Deus. Entendi.
É como se Deus estendesse a mão Hum, e a gente escolhesse se quer segurar ou não. é uma imagem poderosa, né? É. E essa busca por equilíbrio também aparece em outros debates, como o da carístia, né? Sim, o livro de Concórdia defende a presença real de Cristo na Eucarístia, mas rejeita a ideia da transubstanciação, que era defendida pela Igreja Católica. Para quem não está familiarizado com esse termo, o que seria transubstanciação? A transubstanciação é a crença de que o pão e o vinho, durante a Eucaristia, se transformam literalmente no corpo e sangue de Cristo. Já o livro de Concórdia defende que Cristo está presente na Eucaristia de uma forma misteriosa, Sim. sem que haja essa transformação física. E é incrível como essas discussões, mesmo tendo acontecido séculos atrás, ainda são relevantes hoje em dia, né? A gente continua debatendo esses temas e buscando entender melhor a nossa fé. E o livro de Concórdia, com sua sabedoria e profundidade, serve como um guia para a gente navegar por essas questões. E por falar em guia, qual a importância do livro de Concórdia nos dias de hoje? Afinal, ele foi escrito há tanto tempo. E continua sendo um farol para a Igreja Luterana. É como se fosse a bússola que aponta da direção, garantindo que a Igreja permaneça fiel aos seus princípios. Além disso, ele ajuda a manter a unidade doutrinária, sabe? Sei. É como um imã que junta todas as peças do quebra-cabeça. E é um imã poderoso, né? A gente viu só nesse primeiro mergulho a quantidade de temas importantes que ele aborda. Acho que a gente precisa de mais tempo para absorver tudo isso. Concordo, a gente mal arranhou a superfície do livro de Concórdia, tem muito mais coisa da gente explorar. E aí, o que você acha de continuar essa aventura com a gente? Fica ligado que a gente volta já para desvendar mais mistérios do livro de Concórdia. Combinado. E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho no livro de Concórdia? A gente parou naquela discussão super interessante sobre o livre-arbítrio, lembra? Sim. A gente viu que o livro de Concórdia busca um meio termo entre a ideia de que o homem tem total liberdade para escolher Deus e a visão de que a gente está dominado pelo pecado e precisa da graça divina para se libertar. Exatamente. E essa discussão, ela nos leva para um dos pontos centrais da teologia luterana, que é a doutrina da depravação total. Calma, não se assusta com o nome. Depravação total. Parece meio pesado, né? Pode parecer. Mas a ideia é que o pecado, ele afetou a gente de maneira tão profunda que, por nós mesmos, a gente é incapaz de escolher o bem, de seguir a Deus. É como se a gente tivesse um vírus que corrompe nosso sistema operacional, sabe? Eu entendi. Tipo, a gente até tenta fazer o bem, mas tem uma força, né, que nos puxa pro lado errado. Exatamente. E é aí que entra a graça de Deus. É só através da graça que a gente recebe pela fé em Cristo que a gente consegue se libertar do poder do pecado e ter a vontade restaurada, capaz de escolher o bem, de seguir os caminhos de Deus. Então a graça de Deus é tipo um antivírus que limpa o nosso sistema. Perfeito. A graça nos cura, nos liberta e nos dá a força que a gente precisa para viver de acordo com a vontade de Deus. E isso muda tudo na forma como os luteranos entendem a vida cristã. Mas e as boas obras? Se a gente não precisa delas para ser salvo, qual o sentido de fazer o bem? Ótima pergunta. O livro de Concórdia, ele não joga as boas obras no lixo, mas coloca elas no lugar certo, digamos assim. E qual seria esse lugar? As boas obras são vistas como frutos da fé, como consequências naturais de uma vida transformada pela graça. Elas são importantes, mas não para garantir a salvação. Elas são uma forma de expressar a nossa gratidão a Deus. Então a gente não faz o bem para ser salvo, mas porque já fomos salvos pela graça. Exatamente. As boas obras são a resposta de um coração agradecido, não um pagamento por algo que já recebemos de graça. Faz todo sentido. É como se a gente quisesse retribuir o amor de Deus através das nossas ações. E essa ideia de que as boas obras são frutos da fé impacta também a forma como os luteranos entendem a lei, né? Com certeza. A lei tem um papel importante, mas não é um conjunto de regras para a gente conquistar a salvação. Então, para que serve a lei? Primeiro, a lei funciona como um espelho que nos mostra o quão pecadores nós somos. Ela revela que a gente não consegue fazer a vontade de Deus por conta própria. Tipo, a gente se acha tudo de bom, aí olha pra lei e vê que tá longe de ser perfeito. Exatamente. E ao perceber isso, a gente se volta para Deus, buscando a graça e o perdão que a gente encontra em Cristo. Então a lei nos leva pra Cristo. Sim. Ela nos mostra que a gente precisa de um Salvador. E que esse Salvador é Jesus. Mas a lei também serve como guia para nossa vida, mostrando como viver de um jeito que agrade a Deus. Mas se já somos salvos pela graça, para que precisamos de um guia? A graça não nos transforma em robôs, programados para fazer o bem. Ela nos liberta para escolher o bem por vontade própria. E a lei nos ajuda a entender o que é o bem. E
como colocá-lo em prática. Então a lei e a graça trabalham juntas. A lei nos mostra que precisamos da graça e a graça nos capacita para viver de acordo com a lei, por amor a Deus. Exatamente. E o livro de Concórdia nos ajuda a entender essa dinâmica de uma forma profunda. Mas o livro de Concórdia não fala só de salvação e vida cristã, né? Ele também aborda questões mais práticas da igreja, como a organização e os sacramentos. Sim. Ele fala da estrutura da igreja, do papel dos pastores, da liturgia e, claro, dos sacramentos. E um ponto central em tudo isso é a ênfase na palavra de Deus. Nos trechos que você mandou, a Bíblia ela aparece como a base para tudo, né? Como a fonte, a norma para a fé e prática da igreja. Exatamente. Para os luteranos, a Bíblia é a autoridade máxima em matéria de fé e vida. Tudo que a igreja ensina, tudo que ela pratica, tem que ter base nas Escrituras. Por que essa ênfase toda na Bíblia? Porque é através da Bíblia que Deus fala com a gente, que Ele revela a sua vontade, o seu amor. É na palavra de Deus que a gente encontra o Evangelho, a mensagem de salvação em Cristo, e ela que nos guia na vida cristã. Então a Bíblia é tipo um GPS que nos leva para Deus. Boa analogia. Ela é um mapa, uma bússola, uma luz que ilumina o nosso caminho. E essa ênfase na palavra de Deus se reflete também na forma como os luteranos entendem os sacramentos, né? Com certeza. Para os luteranos, os sacramentos, eles são sinais visíveis da graça de Deus instituídos por Cristo e sempre acompanhados da palavra. Ou seja, os sacramentos não têm poder por si só, né? Eles apontam para algo maior, para a mensagem de Deus. Exatamente. Eles são canais da graça divina. Mas essa graça só se torna real quando a gente entende o significado do sacramento através da palavra. E quais são os sacramentos reconhecidos pela Igreja Luterana? A Igreja Luterana reconhece 2 sacramentos: o batismo e a ceia do Senhor. E qual a importância deles? O batismo é o nosso cartão de entrada na família de Deus. É como um recomeço. Um marco que nos lembra do perdão dos pecados e da vida nova que a gente tem em Cristo. E a ceia do Senhor. Na ceia, a gente se alimenta do corpo e do sangue de Cristo, simbolizados no pão e no vinho. É um momento de comunhão com Deus e com os irmãos, onde a gente se celebra o amor de Cristo e renova a nossa fé. Os sacramentos são momentos especiais na nossa caminhada de fé, né? Eles nos fortalecem, nos lembram da graça de Deus. Exatamente. E o livro de Concórdia, ao explicar o significado dos sacramentos, nos ajuda a vivenciá-los de forma mais profunda, mais significativa. Mas além dos sacramentos, o livro de Concórdia também fala de outras coisas importantes para a vida da igreja, né? Sim, ele aborda a organização da igreja, o papel dos líderes, a disciplina, a relação entre a igreja e o Estado e muito mais. Mas é importante lembrar que o foco principal do livro de Concórdia é a doutrina, a base da fé luterana. Então é tipo um guia completo, né? Da base da fé até as práticas do dia a dia da igreja. Exatamente. Ele é um documento rico e profundo que nos convida a mergulhar de cabeça na fé luterana e que continua sendo relevante para a igreja nos dias de hoje. E essa relevância, ela se mostra na forma como o livro de Concórdia inspirou gerações de luteranos, né? Ele ajudou a manter a unidade da igreja e fortalecer a sua missão no mundo. Com certeza. É um legado da reforma que nos desafia a viver a nossa fé com integridade e a levar o Evangelho de Cristo para o mundo, com coragem e alegria. E aí, o que você achou dessa viagem por história e teologia do livro de Concórdia? Já estamos quase no fim do nosso mergulho, mas ainda temos muito a explorar. Fica ligado que a gente volta para a última parte. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho no livro de Concórdia. A gente já explorou tanta coisa, né? Desde a salvação pela graça até a importância da palavra de Deus. É verdade. A gente viu como o livro de Concórdia é tipo um manual de instruções para a fé luterana, né? Mas ele não é só um livro de regras. Ele também ensina a gente a viver em comunidade, buscar a unidade e a dialogar com outras tradições cristãs. E isso é super importante, né? Porque ninguém vive sozinho, né? A gente precisa uns dos outros para crescer na fé, para levar o evangelho para o mundo. É isso aí. E o livro de Concórdia, ele foi criado num contexto de muita divisão, muito conflito dentro do próprio luteranismo. E ele mostra pra gente que a unidade é possível, mas ela não precisa ser sinônimo de uniformidade. Ou seja, a gente pode ter diferentes interpretações, diferentes ênfases, mas o importante é ter um fundamento comum, que é a palavra de Deus e as confissões luteranas. Exatamente. É como se a gente estivesse construindo uma casa junto, sabe? Cada um traz um tijolo diferente, mas todos os tijolos eles precisam se encaixar para formar um alicerce sólido. E essa busca pela unidade não se limita ao luteranismo, né? O livro de Concórdia, ele nos convida a dialogar com outras denominações cristãs, buscando pontos em comum, trabalhando juntos para espalhar o amor de Deus pelo mundo. É como se a gente dissesse, ei, a gente pode ter algumas diferenças, mas no fundo a gente serve ao mesmo Deus e tem a mesma missão. É isso aí. E essa mensagem de unidade, de reconciliação, ela é mais importante do que nunca no mundo que parece cada vez mais dividido. É verdade. E por falar em mundo dividido, lembrei de um tema que o livro de Concórdia aborda com bastante cuidado, que é a relação entre a igreja e o Estado. Sim, verdade. É um
tema delicado, né, que sempre gerou bastante debate. E o livro de Concórdia, baseado nos ensinamentos de Lutero, ele propõe uma visão bem específica sobre essa relação. Qual seria essa visão? Eles defendem a separação total entre igreja e Estado. Não, não exatamente. O livro de Concórdia ele defende que a igreja e o Estado são duas esferas distintas, com funções e responsabilidades diferentes. O Estado ele cuida da ordem social, da justiça, das leis, enquanto a igreja cuida da alma, da fé, da pregação do evangelho. Tipo, cada um no seu quadrado, cuidando da sua área. Isso, mas isso não significa que eles não possam se ajudar. O Estado, ele tem o dever de proteger a igreja e garantir a liberdade religiosa, enquanto a igreja tem o dever de orar pelas autoridades e ensinar os cristãos a serem cidadãos responsáveis. Então é uma relação de respeito mútuo, colaboração, mas sem interferência indevida. Isso, exatamente. E essa visão, ela tem implicações importantes na forma como os luteranos eles se relacionam com a política e com as questões sociais. Tipo, a gente deve se engajar politicamente, lutar por causas justas, mas sempre com os valores cristãos como base. É isso aí. O cristão, ele não pode se omitir da vida pública, mas ele precisa ter discernimento, né? Para não se deixar levar por ideologias partidárias ou comprometer seus princípios. O livro de Concórdia ele nos ajuda a ter essa sabedoria para navegar pelos desafios do mundo sem perder a nossa identidade cristã. Nossa, a gente viu tanta coisa nesse mergulho novo de Concórdia, né? Falamos de salvação, de boas obras, da lei e da graça, dos sacramentos, da relação entre a igreja e o Estado e muito mais. A gente só arranhou a superfície, né? O livro de Concórdia é um baú cheio de tesouros que a gente pode explorar por muito tempo. É verdade. E o mais legal é que ele não é só um livro antigo, né? Cheio de poeira. Ele é um guia vivo que continua nos inspirando e nos desafiando a viver a nossa fé de uma forma autêntica e transformadora. Com certeza. E para você que acompanhou a gente nessa jornada, fica o convite para continuar explorando o livro de Concórdia, mergulhar nos seus ensinamentos e descobrir como ele pode te ajudar a crescer na fé e viver uma vida mais plena e significativa. E a gente se despede por aqui, mas a conversa continua. Se você gostou desse mergulho, compartilha com seus amigos, deixa seu comentário e fica ligado que em breve a gente volta com mais um da Cruz, explorando outros temas que desafiam nossa mente e aquecem o nosso coração. Até a próxima.